completa, inclusive com a assinatura dela, Fernandíssima Alves. Eu vim com muita Trazendo fome. todos os detalhes de que Lucas Braga retorna ao Vitória e não será mais atleta do Fortaleza. Que história é essa, hein, Fernando? Então, André, o atleta foi embora domingo, dia 15. Ele chegou aqui no dia 11 de fevereiro, quarta-feira passada, para ser regularizado até o Campeonato Cearense. As inscrições encerravam no dia 13 de fevereiro. Não deu certo, foi explicado que a documentação dele não tinha dado certo, faltaram alguns documentos e ficou por isso. O Thiago Carpini também comentou sobre esse assunto, a gente traz já ele falando sobre isso depois do jogo contra o Ferroviário, mas aí, justamente no dia seguinte, ele retorna para Salvador e a informação que nós temos é que ele foi reprovado nos exames médicos. Foram feitos exames, o departamento médico do Fortaleza entendeu que a situação dele não era positiva para o clube, foi reprovado e por isso, em comum acordo, o Vitória recebeu ele de volta, já está lá em solo soteropolitano. E importante ressaltar que o Lucas Braga não está nos planos do Vitória. Então, ele deve ser negociado e esse processo que ele também pediu uma rescisão de 13 milhões de reais ao Vitória deve seguir. Sim, WB. Não, eu não entendi bem. Peraí. O problema não foi a papelada, então. Não foi a papelada. O problema foi físico. Sim, a não informação passou que nós no temos... exame médico. Essa é a razão pela qual o jogador não ficou. Sim, mas tem nada de papelada no meio assim para ir pedir, não? Sim, exatamente. Pelo menos é isso que a gente consegue compreender. Mas a gente tem uma fala do Thiago Carpini, um dia antes da viagem do atleta, afirmando que eram trâmites burocráticos. Vamos acompanhar. Fala, Carpini. Fala, Carpini. Carpini 2. Carpini, anda, Carpini. Fala aí, rapaz. Isso. Lucas Braga, ele está nos trâmites burocráticos, né? É um empréstimo lá do Vitória, não sei ao certo quais foram os detalhes que travou um pouquinho. O tempo ficou curto, né? Pelas negociações e a dificuldade, todo o cuidado e a cautela do departamento. Então, para o cearense não, mas a gente espera contar com o atleta para a sequência. Então, acho que são trâmites burocráticos. Eu não sei te falar exatamente o porquê que não teve o tempo hábil até sexta-feira. Pois é, o treinador afirmou que não tinha essas informações, o atleta retornou e o Fortaleza tem que correr contra o tempo. Faltam 2 semanas para a janela fechar, dia 3 de março. De fato, não dá mais para fazer contratações. Depois disso, só no meio do ano, quando o Fortaleza já vai ter disputado metade das partidas feitas na Série B. E aí, com a saída do Bareiro, é mais um centroavante, o ponta direita, já que Lucas Braga não deu certo, mais um ponta esquerda e mais um lateral esquerdo também para fazer dupla ali com o Fuentes, André. Rapaz, parece que foi uma coisa reimosa, porque eu falei aqui a respeito de Lucas Braga. Primeira vez que eu vi esse cara jogar, eu fiquei meio impressionado. Esse cara driblava o que ele queria, tirava pela frente. Um jogador de ruptura de, puxa vida, que jogadorzão do Santos. Começou do Santos. Mas depois eu percebi, em outras partidas, que ele era indolente. Eu digo, interessante, esse cara sabe jogar, mas não faz muita força para isso. Tem jogador que é assim. Eu conheci no futebol muito jogador genial, mas que de repente, dentro de uma partida, ele se transferia para outra dimensão, sabe? Se desligava. Uma razão assim a impedir que o cara desenvolvesse aquilo que sabe. Então esse jogador me impressionou e eu, puxa vida, quando se falou que ele viria para o Fortaleza, eu disse aqui, tem um problema. Esse jogador é bom, tem habilidade, mas ele não tem disposição. Tanto que o Vitória não quer. Tanto que o Vitória não faz conta de tê-lo no elenco. Mandou para cá. E essa história de papelada aí, pelo menos o Carpini se referiu a ela parecendo ser. Mas, pelo que a Fernanda informa, o problema é que no exame médico ele não passou. Pois é. Não resolveria. Olha, Fortaleza pode ter pulado uma fogueira em termos de uma contratação que certamente não funcionaria. Mas tem uma informação... O causa estranheza é que ele já estava aqui, né? Pois é, tem uma informação que circula lá em Salvador, que nós recebemos de colegas que trabalham por lá, que foi afirmado por uma pessoa do clube que seria uma situação mais grave, mas não foi dita que situação grave essa em relação ao Lucas Braga. Isso circula lá na Bahia. E aí a gente não teve acesso a entender o que seria esse mais grave. Tentamos contato com o Vitória, mas não conseguimos esse retorno. E também se alguém do Fortaleza vai se pronunciar sobre esse assunto. Eu não sei se o Fortaleza já fez isso durante aqui o programa, mas até a gente vir aqui para o começo do programa, a informação que a gente tinha é que o Vitória não foi oficiado pelo Fortaleza da devolução do jogador.
Eles não tinham feito um contato formal. Como é que pode o negócio O jogador já voltou, como a Fernanda tinha informado, já até viajou, mas o Vitória, pelo menos até a hora do começo do programa, disse que não tinha sido oficiado. O Fortaleza não tinha avisado formalmente. Olha, estamos devolvendo o atleta. Quando se fala em reprovação de exames, quando o jogador não assina a WE, porque de fato geralmente tem alguma coisa que pode comprometer e o clube não vai arriscar. Vocês lembram daquele Christian, não vou lembrar o sobrenome dele, que ele vinha do Colón, da Argentina, que o Fortaleza chegou a treinar por aqui e teve que voltar? Porque quando foi fazer exame também mostrou que ele tinha alguns problemas e o jogador voltou. Porque o clube não vai colocar um atleta que tenha problemas. Vamos só pegar um exemplo do futebol cearense, o Saulo Mineiro. O Saulo Mineiro teve um problema na época, no coração, que ele teve que fazer o Ceará. Inclusive, eu lembro que o Robson dizia muito que o Ceará ajudou a salvar a vida dele, porque se ele jogasse com o problema de coração que ele tinha, ele podia morrer em campo. E o Ceará detectou que ele tinha um problema, ele precisou fazer uma cirurgia para depois voltar. Então, assim, exame em clube de futebol é coisa muito séria. Quando eles detectam que há um problema, alguma coisa ali que pode levar a integridade do jogador a comprometer, eles não fecham com o atleta. A gente não sabe exatamente o que foi, mas eu imagino que de fato seja alguma coisa realmente relevante. Porque quando impede uma contratação, é porque o exame... E geralmente, só para esclarecer também, quando você faz um exame que dá algum problema, você refaz. O clube tenta tirar a prova para saber se aquilo está correto mesmo. Então, de fato, você tem razão. O Fortaleza, se não fechou com o Lucas Braga, se ele teve que voltar, é porque ele precisa... É porque alguma coisa que realmente era relevante, que o clube não podia arriscar de ter um jogador e colocá-lo para jogar. Pois é, o que eu acho estranho é o cara já tá aqui, ele já tava treinando, né? Tava fazendo as atividades, seguindo o trâmite. Tá com mais de uma semana que tem essa história de que ele tá aqui. Aí uma semana depois é que ele foi reprovado nos exames. Os exames médicos, o cara faz no primeiro dia. Ele chega aqui, ele tem que fazer os exames logo pra saber se ele tá apto. Então botaram o cara pra treinar antes disso? A não ser que ele, é como eu tô te falando, a não ser que ele tenha feito depois novos exames para reafirmar. E aí, quando confirmou de novo. Isso aqui eu tô falando, tá? Não é uma informação a respeito do Lucas Braga. Eu tô falando como os clubes costumam agir. Em geral, né? Não tô falando do Lucas Braga em específico. Muitas vezes o cara vem, faz um exame, dá ali alguma coisa e ele tem que refazer. Talvez tenha sido isso. Talvez o Lucas Braga teve que ser submetido novamente a exames e quando sair os novos resultados, eles podem ter atestado essa confirmação. Ou não, né? Tô só falando que é um procedimento padrão dos clubes refazer quando dá alguma coisa. Esse negócio de condição médica do jogador, condição física, o Louro jogou aqui. O Louro foi um dos maiores laterais que eu vi jogar. Inclusive nessa partida que ele chamou a atenção do Corinthians, foi um amistoso aqui. Sim. O Corinthians tinha Dino Sandi, Rivelino, Prado, Marcos, Flávio, Eduardo. Era um time danado. Oswaldo Cunha, pelo lado direito, Marcial no gol. O Corinthians ganhou esse jogo, mas tanto o Basílio jogou de lateral direito. 60 e... Pode pôr. 67, 60, por aí. E o Louro fez um partidaço. Aliás, o Basílio jogou pelo meu campo, não foi nem de zagueiro. E o Louro fez um partidaço. E foi vendido para o Corinthians. E era Zé Saboia o presidente do Fortaleza, certo? Aí venderam. E cadê o Corinthians mandar o dinheiro? Cadê? E nada de pagar. E Zé Saboia foi e ligou. Ei, rapaz. Aí deu o dinheiro. Disse, não, o jogador aqui tem um problema. O que é? Rapaz, tem um problema dentário aqui. Ele disse, aqui ninguém vende jogador pelos dentes, não. Eu quero que mande o dinheiro. Quero que mande o dinheiro, meu amigo. É porque naquele tempo não havia essa preocupação mesmo, não. Jogador com cara e tudo, lá o Corinthians, os caras fizeram um exame minucioso. E até hoje eu não entendo porque o Louro não estourou no Corinthians, porque era um jogadorzão. Jogava muito, né? Mas teve essa interessante. O Zé Saboia era meio estovado, sabe? Disse, como é que é, rapaz? Negócio de... Não é cavalo não, pra gente tá olhando o dedo pra vender, não. Negócio não é desse jeito, não. Mas tá aí, portanto, estranho esse negócio do Lucas Vai. Paga uma semana aqui, né? Estranho. Aí depois vão descobrir que o cara não tem condição de jogar. E coisa muito estranha. Quando falta transparência, né? É isso. Aí fica ruim. Mais uma vez. Aí fica você ruim. tocou no ponto. Mais Porque é uma o seguinte. vez. A gente fala sobre a questão da transparência, a gente fala sobre ter uma credibilidade maior junto com o torcedor. Isso é pra você, torcedor, saber o que é que se passa no seu clube. Porque você vê jogador saindo, jogador indo embora, não sabe os motivos, não sabe os detalhes, o clube não chega e não explica. Aí tem outro que era pra ser contratado, que não foi regularizado a tempo, aí já tá voltando pro Vitória. Então o que é que acontece? Quando o clube não tem essa transparência, quando o clube não tem essa comunicação de forma clara, gera ruídos e ele permite que se tenha esse tipo de desinformação. Então, se chegar alguém ali na esquina e começar a falar, dizer que o Lucas Braga foi embora por tal motivo. Lucas Braga foi... Aí chega outro ali e diz, Lucas Braga foi embora, na verdade foi por causa disso. E o clube não chega e fala, não chega e diz,
Se o clube chega e se pronunciar, o Lucas Braga estava aqui, realizou exames médicos, acabou tendo um problema, ele volta para o Vitória. Se o clube chega e fala, ele diminui qualquer tipo de especulação e ponto, acabou. Agora, quando o clube não se pronuncia, não tem essa clareza, essa transparência, aí gera mais problema. É por isso que a gente bate muito nessa tecla aqui. A palavra transparência, assim como a palavra democracia, essas duas palavras, elas são ditas muitas vezes, e repetidas vezes. Só que a transparência, ela não é, digamos assim, aplicada na radicalidade que ela exige. É como democracia. Todo mundo diz democracia. Mas na prática, cadê a radicalidade que a palavra realmente exige? Né? É como transparência. Transparência para lá, transparência para cá. Mas aqui para nós, transparência neca de pitibiribas. Neca